Olá! Afinal, é seguro o retorno das aulas presenciais? Quais as possibilidades de uma criança ou adolescente serem infectados pelo novo coronavírus? E se forem, quais as consequências? Quais os efeitos que o distanciamento causa em crianças e adolescentes? Como identificar e tratar os males como obesidade, depressão e o vício em eletrônicos? Estas e outras informações você confere agora no Folha Entrevista, que conversou com a doutora Luciana Laranjeira, pediatra há 41 anos. Assista agora a matéria especial do jornalista Francisco Rocha. Quando nós falamos em coronavírus e crianças, esse é um assunto que, de certa forma, assusta as famílias. Para tentar sanar algumas dúvidas, nós viemos falar com a doutora Luciana Laranjeira, pediatra, que há 41 anos atua nessa área. Doutora, qual a relação do novo coronavírus, da Covid-19 especificamente, que é a doença, com as crianças, e realmente agrava? Como é que funciona isso? O que a senhora tem observado nos consultórios? O que se nota é que as crianças elas têm a doença em número como os adultos têm também. Quando começou a aumentar a onda de incidência nos adultos, se sentiu que também aumentou a onda nas crianças. Mas, graças a Deus, as crianças e os adolescentes eles têm tido os quadros muito leves. Se calcula que mais ou menos 90% das crianças chegam a ter a forma assintomática e os 9% ali acabam tendo uma forma muito leve da doença. Os sintomas são leves, então? Muito leves. Em casos de agravamento, eles existem? Existe, mas assim, só para tu ter uma noção, até agora morreram no Rio Grande do Sul, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, desde que começou a pandemia até agora, que já são 13 meses, morreram 19 crianças de 0 a 14 anos. E todas essas crianças têm uma característica, elas são crianças que têm alguma doença, alguma comorbidade. Então, primeiro são síndromes que as crianças têm. Depois as crianças tomam algum remédio que dá que baixa a resistência delas. São as crianças que podem ter HIV, tem câncer e asma, que no começo se considerava um fator de risco, hoje a gente sabe inclusive que virou até um fator de proteção. Então as crianças e os adolescentes continuam sendo privilegiados em relação a essa doença ainda. Essas doenças respiratórias, bronquite, asma, então hoje em dia não são mais consideradas fator de risco? Não. Inclusive com a P1, que todo mundo comentava, com essa nova cepa que ia atingir mais as crianças, não, a gente sabe que ela baixou a faixa etária que ela começou a cometer, ela começou a cometer pessoas de 20, 30, 40, 50 anos, mas as crianças abaixo de 19 anos, praticamente isso aí, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem vários estudos dizendo que não aumentou nem a mortalidade, nem a letalidade dessas crianças. Então as crianças continuam bem em relação à doença. Interessante. E na faixa etária do adolescente, como é que vocês têm visto isso? Também. Ele pode até ocasionalmente ter um caso um pouco mais grave do que a criança menor, mas também são quadros leves. Muito se falou nos últimos dias, principalmente no último mês, na grande mídia, digamos assim, nos veículos de maior penetração na sociedade, da famosa síndrome inflamatória multissistêmica, é isso? Esse é o termo? Esse é o termo. Nós temos algum dado relacionado a isso? A senhora tem visto alguma coisa em relação a isso? A síndrome inflamatória multissistêmica é uma doença que é rara. Eles calculam que de cada 5.000 pessoas que têm coronavírus, só uma vai desenvolver. E funciona mais ou menos assim, olha só, nós tivemos até agora no Rio Grande do Sul 39 casos registrados. E desses 39 casos, quantos foram a óbito? 1. Entende? Então assim, tem que tentar ver o que tem que prestar atenção na doença. Primeiro, tem que saber fazer o diagnóstico na hora certa e fazer o tratamento na hora certa. E o que é o diagnóstico? Se tu olhar, é uma criança que teve coronavírus, ou talvez não tenha tido nenhum coronavírus de forma sintomática, e ela começa a apresentar febre alta, ela apresenta um olho com conjuntivite, uma conjuntivite avermelhada, mas não tem pus, ela tem um exantema, que são as pintinhas que aparecem pelo corpo, e tu faz o exame de sangue e tu vê que essa criança tem um processo inflamatório acontecendo com ela. Essas crianças são encaminhadas para a UTI, porque essa doença atinge os vasos sanguíneos das crianças, e
elas fazem tratamento com gama-globulina e a grande maioria sai bem, como essa incidência nossa aí, que de 39 crianças nós tivemos um óbito, que eu desconheço em que altura que essa criança foi feito o diagnóstico. A mortalidade em si pelo coronavírus, ela é muito baixa em crianças. Eles calculam que a mortalidade é 0,004. Nós aqui em Canela tivemos a infelicidade de perder uma criança muito querida para nós todos. Foi um sofrimento muito grande, mas infelizmente essa criança ela também tinha suas comorbidades, ela tomava um remédio para diminuir a resistência dela, ela tinha uma doença que tinha que tomar um remédio para diminuir a imunidade. Então, infelizmente aconteceu, nós perdemos essa criança. Ultimamente a gente tem visto vários comentários, né, nos meios de comunicação na questão da volta às aulas. Nós estamos em bandeira preta até o próximo dia 9 aqui no Rio Grande do Sul e existe uma determinação judicial de que as aulas não podem retornar durante a bandeira preta no modelo de distanciamento controlado. Havia aí a expectativa do governo do estado de que educação infantil e as séries fundamentais do ensino, as séries iniciais do ensino fundamental, primeiro e segundo ano, pudessem retornar, ainda que escalonadamente, né? E houve essa proibição da justiça. Como a senhora vê a questão da volta às aulas? A gente sabe que o tema é polêmico, né? A Sociedade de Pediatria, tá? A qual a gente segue, eles são a favor da volta às aulas. E todos os trabalhos que se fez, nenhum trabalho mostrou que a volta às aulas aumentou a incidência de mortalidade ou de doença em crianças, tá? Então tem trabalho no mundo inteiro, se tu olhar. Então tem um trabalho da Austrália que eles mostram 88 crianças que conviveram com uma criança que tinha coronavírus. Todos com protocolo, com máscara, com isolamento, com lavando mão. Quantos pegaram coronavírus? Nenhum, tá? Então assim, ó, nós somos o único país do mundo, ou um dos únicos países do mundo, que continua tendo esse tempo tão prolongado dessas crianças sem aula, tá? Se tu olhar só um caso familiar assim, os meus netos têm os primos que moram na Suíça. E aí conversando por Skype com os primos que têm a mesma faixa etária, e aí perguntaram como é que era lá na Suíça a aula online. Eles perguntaram, aula online? Eles nem sabem o que é isso. Eles pararam até agora 16 dias fizeram o lockdown deles só de 16 dias e foi considerado férias. Então assim, ó, nós estamos, eu não sei aonde que nós estamos tanto tempo sem conseguir retornar. Se tu for olhar, vários países do mundo fizeram paradas, voltaram, e nós não conseguimos nunca voltar. A bem da verdade, nós tivemos uma semana de aula em 2020, primeira semana, e já paramos e não tivemos mais aulas presenciais nesse período, né, doutora? E essa questão da transmissibilidade da criança. Tipo, a criança vai ir para a escola, ela tem contato, pode se infectar e ser assintomática. Tem algum dado a respeito disso? Como a pediatria tem visto essa questão da criança como fator de infecção, de contaminação da família? No começo, sempre se dizia assim, as crianças vão transmitir para os adultos. Hoje se sabe que mais de 95% das vezes quem transmite são os adultos para a criança e não a criança para os adultos. Como a criança tem uma carga viral mais baixa que o adulto, geralmente ela não é transmissora. Já responde a pergunta. Tem uma outra questão muito interessante em toda essa discussão que envolve a questão das aulas presenciais. Todas as séries de protocolos que envolve uma criança estar na sala de aula, esse distanciamento, muitas vezes nós em casa relaxamos desses protocolos. É correto afirmar que é mais seguro aquele período, que ela tem menos chance até de ter contato com o vírus em relação a esses protocolos na escola que está seguindo as normas corretamente do que em casa? Não sei se é correto nesse caso perguntar. As crianças, elas obedecem mais que os adultos, sabia? E se tu botar regra para elas obedecem muito mais. Então tem que saber que as salas de aulas têm que ficarem arejadas, tem que ter distanciamento. Os professores, eles não precisam se encontrar numa sala, eles podem ir direto para a sala de aula. Como nós, a gente já não se encontra mais em bloco cirúrgico, sala de cafezinho, isso aí não existe mais, entendeu? Tem que ter, com alguns protocolos se consegue. Mas é isso que eu te digo, todos os trabalhos que existem mostram que a escola não aumentou o número de casos em termos de mortalidade ou em termos de ficar mais doente as crianças.
Doutora, nós vamos fechar um ano e um mês de restrições, seja isolamentos maiores ou até mais rígidos, né, como é o caso da bandeira preta. As crianças não têm acesso à aula, as crianças estão tendo uma alteração, não só as crianças como as famílias estão tendo uma alteração da sua rotina em função da pandemia. Que outros problemas a senhora tem observado em consultório com crianças e adolescentes em função dessa alteração da rotina? As crianças estão maus. Tu quer saber, assim, a gente que mexe com criança e vários grupos de pediatra, todo mundo está muito preocupado com as alterações que está se criando. Primeiro, assim, uma criança de 0 a 2, 3 anos, ele tem uma coisa chamada plasticidade cerebral. É a época que tu aprende muita coisa na tua vida. Tu aprende a falar, tu aprende a caminhar, tu aprende a se relacionar com o meio ambiente. O que está acontecendo com as crianças agora? Trancadas dentro de casa, elas não falam com ninguém, as famílias estão extremamente estressadas e nunca foi uma criança, são as crianças que nunca foram no aniversário, nunca foram no supermercado para ver as cores diferentes, então elas estão sendo privadas disso, das alterações sensoriais. As crianças que estão na idade escolar, os que estão sendo alfabetizados agora, as perdas estão muito grandes. Que é a questão que se fala das séries iniciais do ensino fundamental e o pré-escolar. Se eu te contar que chega as crianças assim que já estão na segunda série agora então, já passaram toda a primeira série. E aí tu diz para eles assim, escreve aí pra tia, oi. Não sai oi. Ah, mas é um só. São vários que fazem isso, entende? Então a gente fica preocupado qual é a efetividade que nós estamos tendo nessa maneira de ensinar as crianças, sabe? E se tu olhar os adolescentes, então nós estamos tendo perdas bem importantes. Perderam um rumo, perderam um objetivo. O objetivo ficou só fazer jogos eletrônicos. Nós estamos falando nessa questão basicamente da rotina, de como as crianças estão perdendo seu desenvolvimento, mas tem casos aí de vícios em jogos eletrônicos, como a senhora comentou, casos de depressão, casos de obesidade infantil, né, porque também não se movimenta. Isso tem sido mais constante aí durante esse tempo de pandemia? Ansiedade. Várias crianças não conseguem, inclusive, respirar porque estão ansiosas. As crianças estão obesas, ficam o tempo todo e ficam se machucando. Crianças precisam usar óculos por alterações visuais de ficar muito tempo na frente de uma tela de computador. As crianças têm abandonado a escola. Se tu olhar, várias crianças maiores simplesmente não assistem nada, não fazem nenhuma folhinha, então simplesmente estão vivendo, né? Ou vivendo mal. E qual é a importância da rotina para essas crianças, doutora? Muito importante. O grande problema é assim, ó, que os pais também estão estressados, os pais também estão cansados. Mas os pais tinham que tomar medidas assim como: hoje eu vou pegar meu filho e nós vamos fazer um passeio externo. Hoje nós vamos fazer um jogo de jogar bola com meu filho em algum lugar. Ou vamos ficar dentro de casa, 1 hora, 2 horas, todo mundo senta e faz um joguinho, alguma coisa junto, sabe? Ter hora para dormir, ter hora para acordar. O que a gente vê em relação à computação, os jogos eletrônicos, um número muito grande de adolescentes, eles dormem durante todo o dia e eles jogam a noite toda, tá? Tem um dado ali da própria internet que ele diz que 86% das crianças e adolescentes do Brasil, né, eles consideram crianças, eles fizeram esse trabalho em crianças acima de 9 anos de idade até, que eles acham que 86% deles estão viciados já em computador, tá? E jogos e coisas assim. E aí é muito engraçado porque eles começam a ver o que é que essas crianças estão vendo que a gente não acredita. Eles calculam mais ou menos isso, eu não sei exatamente, mas é assim, ó. 16% olham assuntos sexuais relacionados a sexo. 11%, precocemente. Sim, criança de 9 anos. 11% eles olham como se suicidar. 14% olha como se mutilar. Entendeu? Assim, ó, não é o assunto que criança tem que olhar no computador, né? Então os pais, além de tudo, eles têm que ficar olhando o que eles estão olhando no computador. Mas os pais também tiveram uma alteração na rotina da família, né, doutora, Muito durante esse período, e não estavam acostumados com isso. Como corrigir isso? É um desafio, né? Essa solução, se tu souber, tu me diz. É difícil, né? Mas os pais têm que conseguir saber que em algum momento eles não podem pegar o celular também, que eles têm que dar atenção para os filhos, tá?
E as regras ainda do computador, a Sociedade de Pediatria, ela preconiza, né? Então, criança até 2 anos de idade, eles querem que a criança não tenha nenhum contato com nenhuma tela. Tela quer dizer computador, telefone, televisão, celular, tá? Criança mais ou menos entre 2 anos e 5 anos até poderia olhar 1 hora por dia com supervisão de adulto. Entre 6 anos e 11 anos, 2 horas por dia, vamos supor, com supervisão de adulto. E os adolescentes até poderiam ter umas 3 horas por dia, mas sempre olhando o que eles estão olhando, tá? E as regras que se acham em relação à computação, a imagens, assim, é que não poderia se olhar na hora do almoço, na hora das refeições, aquilo ali fosse desligado, e pelo menos 2 horas antes de dormir, que não tivesse ligado, porque a gente tem visto muita alteração de sono. Existe a melatonina, que ela basicamente começa pelas 9 horas da noite, como eles passam a noite acordados, o sono deles é um sono alterado e eles acabam ficando prejudicados também em relação a isso. A gente sabe ainda as melhores maneiras de se evitar o contato com o coronavírus é distanciamento, álcool gel e máscara, né? Tem algum conselho a mais que a gente possa dar para os pais que estão nos assistindo em relação aos seus filhos, em relação ao assunto específico da Covid-19, doutora? Bem, primeira coisa tem que saber assim, ó, vamos voltar de novo. Se eu quero que as aulas voltem, eu tenho que ter consciência de que se tiver alguém doente aqui nessa casa e o meu filho teve contato conosco, o meu filho não deve ir na escola. Se o meu filho está gripado, eu não posso mandar o meu filho para a escola. Ah, mas é só uma gripe. Mas quem disse que não é coronavírus? Coronavírus atualmente tem dado com dor de cabeça, arranhãozinho na garganta e mal-estar. É o mesmo quadro que uma gripe comum causa, né? Então os pais eles têm que se conscientizarem que tem que ser usado máscara, tem que usar álcool gel e tem que manter distanciamento social, né? Não fazer aglomerações, mas tem que existir passeios ao ar livre. A criança tem que sair para a rua, no que seja no seu pátio, para pegar uma pedrinha, para botar o pezinho na areia. Esses tipos de coisas as crianças vão ter que continuar fazendo, porque o futuro a Deus pertence. Não sabemos nem quantas mutações de coronavírus nós ainda vamos ter daqui para frente. Certo. E nessa questão da saúde mental de crianças e adolescentes, o que a gente pode, para encerrar, o que a gente pode dizer para a nossa audiência? A primeira coisa é assim, ó, as crianças elas são muito o que os pais são. Então assim, se os pais passam o dia inteiro vendo uma notícia, dizendo que está tudo horrível, que está tudo muito, que vão morrer tantos e que, sabe, né, coisas ruins assim, as crianças elas têm que ser poupadas dessas informações. Os pais têm que tentar transmitir para elas alguma mensagem de otimismo. Os pais têm que saber que essas crianças que estão trancadas dentro de casa agora, eles vão ter que ter uma profissão no futuro. Então eles têm que botar um rumo na vida dessas crianças. Quer olhar o computador? Então vamos fazer curso online de alguma coisa. Vamos nos treinar, vamos conversar sobre o que é o futuro, o que nós vamos fazer para quando essa parte dessa pandemia for diminuir.